Olá, seja bem-vinda ao dia 7 do nosso desafio de 365 dias na leitura da Bíblia comentada. Mais uma vez, estou muito feliz em ter a sua companhia. Nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com os comentários da autora. Eu sou a Tati e hoje nós continuamos no livro de Gênesis, dos capítulos 16 ao 19. Deus nos abençoe. Capítulo 16. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar a família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Berlai-Roi. Agar teve o filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for circunciso
que não tiver sido circuncidado será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Comentários da autora. Não arranjam Ismael. Abrão e Sarai cansaram-se de esperar. Ficaram esgotados enquanto aguardavam o cumprimento da promessa de Deus e se perguntaram se poderiam fazer algo para ajudar a colocar as coisas em andamento. Sarai decidiu que sua escrava Agar conceberia um filho de Abrão. Em Gênesis 16, 2. Ela pensou que essa poderia ser a maneira de Deus dar a ela e a Abrão o filho que ele havia prometido. Deus prometera a Abrão um filho de Sarai. Gênesis 17 e 16. Mas já que parecia que Deus não estava fazendo nada, ela deve ter pensado que sabia como ajudar. Isso lhe soa familiar? Você já tentou ou quis ajudar Deus em sua vida? No caso de Sarai, Abrão deu ouvidos aos seus conselhos e Agar concebeu. A criança chamada Ismael era de fato um filho, como Deus havia dito, mas ele não era o filho da promessa. Abrão e Sarai esperaram mais 14 anos antes que Isaque, o verdadeiro filho prometido, chegasse. Imagino que tenha demorado tanto, porque quando damos à luz os Ismaéis de nossas vidas, temos de lidar com as consequências disso. Em outras palavras, quando um Ismael nasce, temos de trocar suas fraldas e cuidar dele. Gostaríamos de executar nossos próprios planos e depois fazer com que Deus os abençoasse. Mas ele me ensinou anos atrás que não é obrigado a abençoar ou cuidar das coisas às quais dou à luz na força da minha carne. O salmista confirma esta verdade, no Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus tem grandes coisas reservadas para você, e Ele as fará acontecer no momento certo. Deixe-me encorajá-la a esperar nele. Um Ismael será um fardo em sua vida, mas os Isaques de Deus trarão bênção e prazer. Quando Deus fez a aliança já com Abraão, determinou que ele e todos do sexo masculino de 8 anos para cima fossem circuncidados, em Gênesis 17, do 10 ao 12. O sangue foi derramado de algo a que poderíamos nos referir como fonte de vida, o lugar de onde a semente para as futuras gerações viria. E a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e Abraão. O sangue é um elemento poderoso, e isto porque a vida está no sangue. Quando alguma coisa é coberta com sangue, na forma de ver de Deus, ela está coberta de vida, e assim está limpa. Portanto, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador,
somos cobertos com seu sangue e Deus nos vê limpos e puros diante dele. O que há em um nome? Os nomes significavam muito para as pessoas durante os tempos bíblicos do que significam para nós hoje. Até aqui, nos primeiros capítulos da Bíblia, vemos que os nomes eram tremendamente importantes, pois eles descreviam o caráter de uma pessoa. Em Gênesis 17, lemos que Deus deu novos nomes a Abraão e Sarai. Ele estava mudando coisas em suas vidas e queria dar-lhes novos nomes para declarar o que estava fazendo neles e através deles. Abrão e Sarai conheciam bem a importância dos nomes, de modo que entenderam o profundo significado do ato de Deus ao mudar seus nomes. Nesse episódio, Deus estava começando a falar de coisas inexistentes como se já existissem. A mudança de nomes indicava para o casal que Deus estava começando a cumprir a promessa feita a Abrão. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência, como disse em Gênesis 15, verso 5. Então, o que há em um nome? Muito mais do que muitos de nós percebemos. Pense em Sarai, por exemplo. Ela era uma mulher estéril que provavelmente tinha uma autoimagem negativa, porque nas sociedades bíblicas, muito do valor de uma mulher dependia da sua capacidade de gerar filhos. Ela já era idosa e biologicamente não tinha esperança de um dia poder conceber e dar à luz um bebê, mas Deus mudou seu nome. Sara significa princesa. Assim, quando Abraão ou qualquer outra pessoa chamasse Sarai pelo seu novo nome, Sara, eles a estariam ajudando a mudar a imagem que tinha de si mesma. Eles a chamariam de bela e preciosa, a filha de um rei, e estariam declarando a imagem de mãe que Deus havia destinado para ela. Como resultado disso, ela deve ter começado a se ver de forma diferente. Deve ter sentido a fé crescer em seu coração e começado a sentir-se segura de que Deus manteria sua palavra para com ela. Do mesmo modo, Abrão deve ter passado pela sua própria transformação, sentindo sua própria fé ser fortalecida quando teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Aplicando este raciocínio ao longo do Novo Testamento e às nossas vidas hoje, eu a encorajo a se lembrar do significado de um nome quando você pronunciar o nome de Jesus. Lembre-se, o nome dele não é apenas um nome, é uma palavra carregada de significado e cheia de vida. Ela declara o seu caráter, ela proclama tudo o que ele é, tudo o que ele fez e tudo o que ele fará na sua vida. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse:
Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta.
Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Comentários da autora. Ló e sua mulher tiveram de deixar a cidade onde viviam para escapar da destruição que Deus traria sobre ela por causa do pecado de seus moradores. Eles foram orientados a não olhar para trás quando saíssem da cidade. Em que situações de sua vida você precisa dar ouvido às instruções de Deus de não olhar para trás? Como você pode olhar para frente nessas áreas e não o contrário? Esse foi o nosso 7º dia do nosso desafio. Que Deus possa te abençoar grandemente. Até o próximo dia.